depois de esperar anos por uma promessa e receber aquilo que você tanto esperou, agora Deus pede de volta. O que você faria? Você conseguiria entregar? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Mas essa história não fala apenas de um altar. Ela fala sobre fé, obediência e sobre tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. Bora entender isso à luz da palavra? Então vem comigo, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui. Hoje nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, quando Deus nos pede aquilo que mais amamos. Abraão e a espera da promessa. Abraão esperou 25 anos para poder carregar Isaac no seu colo. E aí, durante todo esse período de espera, às vezes ele pode ter tentado desistir, assim como eu, como você. Quantas vezes queremos desistir porque Deus parece demorar? Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas na hora que nós desejamos, mas não funciona assim a questão com Deus. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Na verdade, é como a gente já ouviu isso várias vezes, eu vou repetir aqui. Muitas vezes Deus está melhorando a bênção para poder nos entregar. Então fique tranquilo. O silêncio de Deus não significa que Ele não vai atender, não significa que Ele não vai entrar com providência. É somente um período. E aguarde esse período com fé, com confiança, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Só que tem um detalhe. Isso aqui muda tudo, porque todos nós, como seres humanos, aguardamos, mas chega um determinado momento que a nossa fé parece que ela diminui, ou então nós fraquejamos na caminhada. Essa é a verdade. E aí não foi diferente com Abraão e com Sara. O que aconteceu? Pelo fato da promessa estar demorando, Sara, juntamente com Abraão, arquitetaram um plano. E aí, quando eles observaram a demora, o que Sara fez? Ela trouxe Agar para poder, através de Agar, com Abraão, suscitar descendência para ele. E aí, todo esse projeto aí não estava no plano de Deus. Eles tentaram ajudar a Deus e isso acarretou para eles o quê? Grande dificuldade. Eles sofreram bastante ali depois do nascimento de Ismael, porque acabou tendo uma rivalidade dentro da casa, dentro do convívio ali de Sara, Abraão, Agar e o próprio Ismael. Então, muitas das vezes, quando nós pensamos em ajudar a Deus, nós não estamos, digamos assim, confiando plenamente nele, porque ele não precisa da nossa ajuda. Se nós obedecermos e formos fiéis, ele vai abençoar e vai dar vitória para nós. Então, veja bem, às vezes tentamos ajudar Deus e criamos problemas que podemos carregar por anos, que foi o caso que aconteceu com Abraão e Sara no episódio de Agar. Nem toda promessa chega sem consequência. Eles pagaram um alto preço. Quando a gente vê o livro de Gênesis lá falando sobre a história de Agar e também Ismael, vai acontecer que um período de tempo lá da vida deles, o próprio Abraão manda eles embora. E eles passam aquele aperto no deserto ali até que Deus entra com a providência e reverte a situação. Mas apesar da tentativa de Sara e Abraão ajudar Deus, Deus não perdeu o controle da situação. E aqui que está o grande perigo para cada um de nós. Porque às vezes nós achamos que Deus não está vendo, Deus não está observando, Deus não está ouvindo, mas é o contrário. Deus vê, Deus ouve, Deus observa, Deus está presente em tudo para poder ajudar e dar para nós vitória. Então cabe a gente o quê? Confiar, porque é isso que muda tudo. O que muda? A confiança nas promessas de Deus. Então bora lá. O teste de Moriá. Quando nasce o herdeiro da promessa, eles esperaram 25 anos. Então depois de 25 anos esperando a bênção de Deus, o que aconteceu? Deus entregou para eles Isaac. Só que agora passaram-se os anos, né? Isaac foi desmamado. Ele começou ali a virar um jovem rapaz. Deus virou para Abraão, capítulo 22 do livro de Gênesis, falou com ele assim, ó, pega o teu filho, o teu único filho, ele tinha dois, mas o filho da promessa era somente Isaac. Pega ele, leva até a região montanhosa de Moriá e oferece-o em uma das montanhas que eu vou te mostrar. É tão interessante essa questão do oferecer que Deus pede para Abraão, que não é simplesmente
levantar Isaac para o alto e oferecer: aqui está o meu filho e tal, tal, tal. Não. O pedido de Deus era: oferece-o em holocausto. Holocausto é oferta totalmente queimada a Deus. E quando Deus fala isso, Deus estava dizendo claramente para Abraão assim: ó, você vai matar Isaac, vai colocar fogo nele, e aí eu vou perceber, vou entender que você realmente tem o meu nome. Olha que prova tremenda. Olha que frase pesada que Deus disse para Abraão. Ó, oferece-o em holocausto. É tão interessante esse livro de Gênesis, essa passagem, capítulo 22, que não fala que Deus, o texto não fala que Deus falou com Sara, Deus falou somente com Abraão. E aí, por que a gente entende isso? Porque talvez Sara, como mãe, ouvisse Deus falar assim, ó: pega o teu único filho e oferece no holocausto. Talvez, quem sabe, ela não atenderia. Talvez ela tentaria impedir Abraão de fazer isso, porque aos olhos humanos, isso era loucura. Mas pelos olhos da fé, é tão interessante que o próprio escritor aos Hebreus, quando ele escreve a carta, ele fala assim, ó: Abraão tinha tanta certeza que Deus estava com ele que até dos mortos ele acreditava que Deus poderia levantar Isaac de volta. Por isso que ele foi irredutível no cumprimento ali do pedido que Deus fez para ele. Será que nós amamos mais a bênção do que o Deus da bênção? É essa que é a grande questão. Quando Deus nos pede algo que amamos, será que nós temos coragem de entregar? Será que temos coragem de devolver para Deus ou abrir mão de alguma coisa para poder realmente mostrar que amamos Deus de todo o nosso coração? Aí que está o grande detalhe. Será que amamos mais a bênção ou o dono da bênção? É uma pergunta muito forte. Mas a ideia aqui é que Deus nunca quis Isaac. Deus queria o quê? O coração de Abraão. Eu ouvi uma vez uma certa frase que dizia assim, ó: ou Deus será o primeiro em sua vida, ou ele nunca será o segundo. Deus, ele não quer segundo lugar. Deus quer primazia. Deus quer estar em evidência na sua vida, em destaque. Então, se tem alguma coisa que está te impedindo de se entregar completamente para Deus, abra mão disso hoje. Eu não sei o que Deus está te pedindo. Eu não sei o que é que Deus está exigindo de você. Mas uma coisa é certa. Como no caso de Abraão, se fosse conosco, será que confiaríamos em Deus da mesma forma? Aqui que está o grande detalhe. E essa parte ela é muito forte, porque isso muda tudo. Porque quando eu e você nos entregamos a Deus, damos a Ele tudo aquilo que Ele nos pede, com certeza Deus nos dará sempre o melhor. Porque é fácil pedir uma promessa, difícil é continuar obedecendo quando Deus prova a nossa fé. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo um filho, mas esteja pedindo algo que tomou o lugar dele no nosso ou no seu coração. Então, fica aí a grande pergunta para você. O que você faria se Deus te pedisse aquilo que você mais ama? Medite sobre isso aí. Conte aí para mim nos comentários se você realmente tem coragem disso. Se você tem coragem, continue seguindo a gente aí. Dê esse apoio no canal. Semana que vem tem mais vídeos. Siga aí para as orações que nós fazemos aí na segunda, quarta e sexta. Tem também vídeo da Escola Dominical. Dê uma força pra gente aí. E vamos junto nessa caminhada, porque teologia é show!